Som. Abramos a palavra de Deus, meus irmãos, no Salmo de número 14. E façamos a leitura deste texto também de maneira alternada. Salmo 14, leitura alternada. Assim lemos na santa e bendita palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come o pão, e que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, tem piedade de nós, do teu servo que vai falar e dos teus servos que vão ouvir. Para que teu servo fale com fidelidade, zelo e sob a direção do teu Espírito. E também para que teus servos ouçam, como ouvintes desejosos de praticar, de modo a honrar ao Senhor em tudo. Glorifica o teu nome nesta hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem ter percebido que ao longo da liturgia do culto desta noite, nós lemos todos os salmos, 10, 11, 12, 13 e 14. E nós fizemos isso intencionalmente, porque este será o conjunto de textos que nós vamos estudar no sermão desta noite. E nós estamos fazendo o estudo do livro dos Salmos já, esta é a 7ª semana. E embora procuremos sempre resgatar aquilo que já foi dito, de modo a que quem está ouvindo este primeiro sermão no livro dos Salmos conosco hoje possa nos acompanhar, nós queremos lembrar você de que existe uma playlist que está à disposição no nosso canal no YouTube, onde você pode encontrar todas as mensagens anteriores e recomendá-las. E ela é atualizada com regularidade. Hoje ela tem inclusive o sermão da semana passada à sua disposição. Nós então estamos numa sequência, considerando todo o conjunto do livro dos Salmos, e temos visto que, apesar de cada salmo individualmente trazer uma mensagem específica, é claro, cada vez mais claro, especialmente para os estudiosos contemporâneos, que o livro dos Salmos também tenciona transmitir uma mensagem quando lido do começo ao fim, contando uma história, a história de Jesus. E nós já dissemos isso e só vamos recuperar muito brevemente, porque cremos que os irmãos que já acompanharam os 6 sermões ouviram isso de alguma forma ou de outra nas vezes anteriores e vão fixar. Aqueles que estão ouvindo agora pela primeira vez vão entender, assim esperamos. O primeiro salmo a ser composto foi o Salmo 90, escrito por Moisés, enquanto o povo estava lá no deserto. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ajuda-nos a aprender as lições dessa disciplina no deserto, para a gente não errar de novo quando entrar na Terra Prometida. Então, é um salmo composto por volta do ano de 1400 a.C. É assim que a coleção do livro dos Salmos começa, há 3.400 anos atrás. 400 anos depois, na época de Davi, você tem Davi, o mavioso, o elegante salmista de Israel. Ele descreve a si mesmo como um salmista elegante, cheio do Espírito Santo, dizendo que Deus fala por seu intermédio, e ele de fato compõe a maior parte dos salmos. Nós temos certeza clara que 73 dos 150 salmos vieram de Davi, e é bem possível que esse número seja ainda maior. Então agora a coleção está crescendo, 400 anos se passaram, e nós já temos aí mais ou menos a metade do livro dos Salmos. Por volta do ano 700 a.C., ou seja, 300 anos depois, 700 anos depois de Moisés, nós temos evidências na Bíblia de que havia coleções de salmos. Quando você lê sobre o rei Ezequias, que viveu por volta do ano 700, você lê em Crônicas que o rei Ezequias ordenou aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi
e as palavras de Asaf. Essa expressão é técnica. É porque havia uma coleção dos salmos escritos de Davi que já era reunida por volta do ano 700. Não era ainda o livro dos Salmos completo, porque muitos salmos ainda seriam escritos séculos depois, mas o livro dos Salmos já começava a tomar sua forma. E nós já vimos evidências disso. Por exemplo, o Salmo 72 termina com a expressão: findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé, dando-nos a ideia que o Salmo 72 deve ter sido o último dos salmos desta coleção que agora foi chamada de As Palavras de Davi. Pois bem, o tempo vai avançando e mais salmos estão sendo escritos. Quando nós chegamos na época em que os babilônicos destruíram Jerusalém e destruíram o templo e levaram o povo como escravo para a Babilônia, um cativeiro, nós temos salmos sendo escritos. Se você vai ao Salmo 79:1, e eu vou ler rapidamente, você não precisa abrir, está escrito assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Ou seja, tem um salmo sendo escrito agora no ano 586. Há também o Salmo 74 que lamenta a queda do templo. E se você ler no Salmo 74:7, está escrito assim: deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Ou então, se você vai ao Salmo agora de número 89, verso 39 e verso 44, o que você vê é que não foi só a cidade e nem foi só o templo que foram destruídos, foi o rei. O rei agora não governa mais em Jerusalém. E o que nós lemos lá no Salmo 89, no verso 39, é o seguinte: aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Verso 44, fizeste cessar o esplendor e deitaste por terra o seu trono. Ou seja, se nos dias de Moisés o povo estava a caminho da terra prometida e era uma época de esperança, nos dias de Davi o povo venceu os inimigos e estabeleceu Jerusalém como sua capital, era uma época de glória. Nos dias de Ezequias eles louvavam a Deus no templo construído por Salomão com as palavras de Davi e de Asaf. Agora eles não têm mais a cidade, eles não têm mais o templo, eles não têm mais o rei, mas eles ainda cantam. Eles ainda escrevem salmos, eles ainda louvam ao Senhor e eles ainda dirigem suas palavras ao Senhor. Lá no exílio, nós vamos ver o inimigo zombando, o inimigo que trouxe os escravos de Jerusalém para a Babilônia, chega para eles e diz assim: cante para nós uma daquelas músicas que vocês cantavam elogiando Jerusalém, os cânticos de Sião. Olha o tamanho da ironia. Eles destruíram Sião, eles destruíram Jerusalém, eles trouxeram os judeus como os escravos e agora falaram assim: canta como é bonita a sua Jerusalém, que nós destruímos. E aí então no Salmo 137 o salmista diz assim: eu prefiro que a minha mão direita fique seca, para eu não conseguir tocar harpa. Eu prefiro que a minha língua grude no céu da boca, para eu não cantar a música do Senhor nessa terra estranha, para o babilônico zombar de Deus. Mas ele escreve sobre isso depois, quando compõe o Salmo 137. Quando você lê a experiência disso e o clamor do povo para que eles voltem para a sua terra, no Salmo 106, você percebe que eles continuam pedindo a Deus para retornarem a Jerusalém. 106:47, salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. E aí então eles retornam do cativeiro. E aí então, mais canções, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo, e eles então celebram. E aí o Salmo 107 também vai dizer: digam-nos remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Cantem. Cantem, cantem em todos os momentos, cantem em todas as circunstâncias, componham salmos de louvor e consagrem esses salmos ao Senhor, é o recado consistente que nós vemos. E aí então eles retornam do cativeiro e reorganizam a nação. E agora nós temos mais salmos sendo compostos. Possivelmente sob a liderança de Esdras, o sacerdote que retornou da Babilônia para organizar a vida religiosa em Jerusalém, você tem o Salmo 119, que tem 8 versos para cada letra do alfabeto hebraico. E então, como são 22 letras e são 8 versos para cada um, você vai encontrar 176 versículos no Salmo 119. Para dizer, nós temos a lei de Deus, nós temos as canções de Deus, nós temos a palavra de Deus, vamos louvar ao Senhor.
E quando você vê, por exemplo, o Salmo 146, no seu versículo 3, você entende que ele é um salmo de uma época em que não havia rei. Porque o Salmo 146 diz, não confiem em príncipes. Eles não falam não confiar em reis, porque eles não têm rei. Mas eles ainda têm os príncipes, os herdeiros do trono, que não estavam reinando. E aí então você percebe que durante toda a época de Israel, o que Israel fez foi salmos, salmos e salmos. E assim, se você traça um arco da criação em Gênesis, até a consumação em Apocalipse, é lá no Egito com Moisés que eles começam a cantar, e é até o retorno do cativeiro na Babilônia, que eles estão compondo salmos. E é por esta época do retorno do cativeiro babilônico que o livro dos Salmos vai ser finalizado. Eles já, então, atravessaram o Pentateuco, atravessaram o período dos juízes, atravessaram o início da monarquia, os profetas, chegaram ao retorno do cativeiro, foram mais de 900 anos de história. E o que é que eles estão fazendo? Salmos. Salmos. Não importa se desde a divisão da queda do reino até o retorno, agora eles não têm mais rei davídico no trono. Eles não têm um rei humano, mas eles ainda têm um rei divino. E ainda têm razão para cantar, mesmo que sejam escravos dos babilônicos, dos persas, mais tarde dos gregos, dos romanos, eles vão cantar, porque eles sabem que tem um rei governando. O editor Miles Van Pelt desse livro, que eu lhe recomendo, e eu vou mandar esse slide para você, você sabe disso, vai dizer então que a fé israelita se baseava em dois pilares, o templo e a monarquia. Mas eles ficaram muito felizes quando voltaram do cativeiro e reconstruíram o templo. Mas eles não conseguiram ficar igualmente felizes colocando o rei no trono outra vez. Então agora, sem recolocar um rei no trono davídico, esse pilar continua em ruínas. E então eles editam o livro dos Salmos em seu formato final para dizer, você pode ter uma vida abundante e cheia da presença de Deus, ainda que um rei judeu não esteja sentado no trono em Jerusalém. E esta é uma mensagem básica da compilação do livro dos Salmos. Bruce Waltke, nesse livro de teologia do Antigo Testamento, vai dizer, inclusive, que aqueles salmos que Davi escreveu, falando do seu reinado, foram uma espécie de manto que cobria o rei davídico com glória. Vejam, eu sou o rei que Deus escolheu. Vejam, esta canção é para celebrar a glória da monarquia que Deus instituiu. O Salmo 45, ao Rei dos Reis consagro o que compus, meus louvores, meu coração transborda. Nós cantamos isso com a música que é muito conhecida no Brasil. Era um salmo para dizer que o rei davídico era belo e formoso. E eles tinham todas essas canções, como se fossem uma espécie de manto sagrado para colocar nos ombros do rei. Só não tinha rei para usar esse manto. E aí então, Israel no exílio ficou sem rei e com um guarda-roupa de mantos régios em sua inódia. Percebe? Um monte de música que louva o rei, só que não tem rei. O que é que a gente faz com essas músicas? Joga fora? Não. Não é essa a resposta dos israelitas. Os crentes sabiam que o eu sou, o Yahvé, o Senhor, tinha prometido a Abraão e Davi que ele iria abençoá-los. Então as circunstâncias não teriam a palavra final. Eles sabiam que a história de Israel ia terminar com triunfo e não com tragédia. Então eles olhavam para o futuro dizendo assim, não tem rei agora, mas tem um rei a caminho. E isso é importante, meus queridos, porque isso dá ao crente verdadeiro a capacidade de ter alegria em qualquer circunstância. Isso é importante porque foi nesse contexto que eles organizam o livro dos Salmos, de forma a dar atenção ao rei. O Salmo número 2 já abre convidando você a prestar atenção no ungido do Senhor. E o rei é o assunto desses salmos que nós estamos vendo aqui. Perceba, como falar tanto de rei quando não tem rei? A resposta é, tem rei, sim, Senhor. Existe um rei neste mundo e o nome dele é Yahvé. Eu sou o Senhor dos exércitos de Israel. É ele que manda. E ele vai mandar o seu rei davídico quando lhe aprouver. Pensemos nisso e apliquemos já essa palavra para nós. Nós somos as pessoas que olham para o futuro. A gente não vai ficar bem ou mal dependendo de quem ganhar a eleição presidencial em 2026. A gente não precisa disso. E se você está precisando, está na hora de você calibrar suas expectativas. Para de olhar para esse rei humano, irmão. Olha para o céu, olha para o alto, olha para cima, olha para Cristo. Ele é o rei davídico.
Por isso nós acabamos de cantar que a gente espera o dia da vitória em que virá o nosso Salvador. Por isso que nós cantamos canções ao Rei. Por isso que você não confia em príncipes nem em filho de homens em quem não há salvação. Você confia no Senhor dos Exércitos. É curioso então que nós somos as pessoas que vêm à igreja, que ouvem a respeito desse rei e saem abastecidos de esperança de um rei que a gente não está vendo ainda, mas que a gente sabe que ele existe. Isso não é negacionismo, isso não é alienação, isso é a contemplação da maior de todas as realidades. Existe um Deus que está no comando de todas as coisas e Ele é a base da nossa esperança. Alguns dizem que depressão é excesso de passado, que estresse é excesso de presente e que ansiedade é excesso de futuro. Tem alguma verdade nisso aí. Mas a ansiedade só é excesso de futuro quando o futuro que você está vendo é ruim. Porque quando você está vendo um futuro bom, ninguém tem crise de ansiedade na sala de embarque do aeroporto para ir para a Disney. Entendeu? Essa é a questão. Você pode ter ansiedade na sala da farmácia quando está para ir tomar aquela injeção de penicilina doída, como eu tinha quando eu era criança. Ali dava uma crise de ansiedade mesmo. Quando você está para ir fazer um exame dolorido, para fazer uma cirurgia de risco, aí talvez você tenha ansiedade porque você vislumbra um futuro ruim. Mas experimente vislumbrar um futuro bom. Sabe o que acontece com a ansiedade? Ó, ela vai embora. É o que nós fazemos aqui. A gente vem e canta louvores ao Rei e salmodia ao Senhor, dizendo: Senhor, está chegando a hora, o dia da vitória em que virá o meu Salvador e se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. E é por isso que eu já estou feliz agora, antecipando essa esperança bendita. Olha só o que Balaão falou. Você lembra do Balaão? Foi contratado para amaldiçoar os israelitas por Balaque, rei dos Moabitas. E aí Balaão não conseguiu, porque Deus não deixou. Ele falou: não, a maldição no meu povo não pega. Eu abençoei, ninguém vai conseguir amaldiçoar. E aí então, quando ele é obrigado a abençoar, olha o que Balaão diz: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. É isso que você está fazendo agora. Você está vendo Cristo pela fé. Você está celebrando Cristo hoje, aqui e agora, na esperança. Ele pode não estar aqui agora em São José dos Campos, governando o planeta Terra neste exato momento, de forma visível a nós. Mas Ele vem, irmão. Você sabia disso? Ele vem. Ele está a caminho. E isso tem que ser o nosso consolo. Uma estrela procederá de Jacó. Esse é o texto base para os magos que vieram do Oriente a Jerusalém, procurando a estrela de Jesus. De Israel subirá um cetro, que é o instrumento que o rei usa para governar. De Jacó sairá o dominador. Tem sim, do meio do povo de Israel vinha um rei. E Balaão teve que reconhecer: eu não estou vendo agora, mas ele vem. E é isso que Pedro fala para nós quando ele diz assim, que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus, que é para nós exultarmos nisso, mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, nós soframos várias provações. Porque quando a gente sofre esperando a glória em Jesus, a gente sabe que quando Ele se revelar, mesmo que nós não tenhamos visto agora, mas já o amemos, mesmo que ainda não, tenhamos a sua presença diante dos nossos olhos físicos, mas nós cremos, nós podemos exultar com alegria indizível e cheia de glória. Vida cristã é isso. Vida cristã é vida de gente que não está vendo, mas está contente, porque contempla com os olhos da fé e sabe que as coisas existem. Os salmistas já estavam ensinando isso. Não tem rei, mas nós vamos cantar para o rei, e o nosso inário vai ser organizado para o rei. É isso. Quando eu volto para Bruce Waltke, ele vai dizer ainda que o livro dos Salmos é organizado de uma forma a proteger os hinos sagrados de Israel do seu mau uso. O que é isso? Imagina você que estamos na fila de embarque do avião. Só que eu tenho passagem e você não tem. E eu estou todo feliz porque eu vou fazer a viagem dos meus sonhos e você está feliz junto comigo. Só que você sabe que não vai embarcar. Ou acha que vai embarcar, mas não vai. A sua felicidade é tola. A minha é verdadeira. Bom, o livro dos Salmos começa dizendo que o homem bem-aventurado e que pode esperar que no futuro vai estar tudo bem, é o homem que ama o Senhor e anda na sua lei e cumpre os seus preceitos. É como se dissesse assim: está na sala de embarque, querido, está esperando o rei chegar? Pode ficar feliz, desde que você se sujeite ao rei. Por isso que o Salmo 2 diz: bem-aventurado todo aquele que nele se refugia. Os bem-aventurados que podem esperar, que vão prosperar, que tudo vai dar certo, são aqueles que acolhem o rei messiânico ungido.
Portanto, a abertura do livro dos Salmos nos protege disso. O Salmo 2 vai avançar mais e dizer que as pessoas que se oporão ao ungido são nações inteiras. E a única pessoa que realmente pode oferecer felicidade é o rei davídico. Nesta Bíblia em inglês, a nova versão internacional, em português não traz esse comentário, mas em inglês a versão diz assim: como um portal para o templo do saltério, os Salmos 1 e 2 ensinam que aqueles que irão se apropriar das preces dos Salmos devem se encaixar no perfil das declarações que o emolduram. Traduzindo, se você está esperando a bem-aventurança e a felicidade que os Salmos prometem, você tem que se submeter ao rei que os Salmos anunciam. Traduzindo mais, você veio para a igreja e ficou feliz hoje? Sua alegria pode ser verdadeira ou pode ser falsa, pode ser real ou ilusória. Ela só vai ser real se Jesus for o rei da sua vida. Então festeje. Se Jesus é o rei da sua vida, não importam as circunstâncias, há motivo para a felicidade. Se Jesus não é o Senhor do seu coração, da sua história e da sua vida, você pode estar indo muito bem, na verdade você está indo mal. É isso. E é assim que nós temos que entender. Ou seja, só há esperança para quem está vivendo na justiça do Rei justo. Para quem diz, Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha esperança, Ele é a razão da minha vida, eu vivo para Ele e eu o obedeço. Caso contrário, você pode estar se iludindo. E tem um monte de gente que vem para a igreja, canta, fica feliz, tem comunhão, participa das comes e bebes, das festas, das reuniões sociais, e tudo isso é uma bênção mesmo. Mas isso é estar no palácio do rei, mas não é ser um súdito verdadeiro do rei. Isso é esperança falsa. Você e eu precisamos nos perguntar, Jesus de fato é rei na minha vida? Ele de fato manda em mim? Ele é meu Senhor, meu dono, meu Deus? Se for assim, eu tenho motivos claros para aguardar o futuro com santa expectativa. Por fim, Bruce Waltke vai dizer que o ímpio se rebela contra Jesus, que ele então não vai usufruir dessas bênçãos, e o livro dos Salmos começa a descrever a consequência da rebeldia. E qual é a consequência de se rebelar contra Deus? A Bíblia está repleta disso. O faraó no Egito raptou a Sara na época de Abraão. Deus mandou pragas para puni-lo. O outro faraó no Egito, na época de Moisés, colocou o povo de Israel sob escravidão, sofreu as pragas. Né? Os filisteus, quando o povo de Israel estava em Canaã, obrigaram Israel à servidão. Davi foi lá e os libertou e matou Golias. Saul perseguiu Davi, o ungido do Senhor, e a providência de Deus libertou Davi. Nabucodonosor colocou Israel, ou o reino de Judá, mais precisamente, no cativeiro babilônico, mas Deus mandou Ciro para libertá-los. E aí então, quando acontece com Jesus, o rei final, que cumpre toda essa sequência de perseguição e de oposição ao rei messiânico, Herodes, Pilatos, gentios e judeus, como nós lemos lá em Atos 4:27, se opuseram a Jesus e mandaram crucificá-lo. Mas ele ressuscita dos mortos. Sabe qual é a história que eu leio na Bíblia do começo ao fim? Eu leio gente perseguindo o povo de Deus, eu leio o povo de Deus sofrendo, eu leio gente que se opõe ao reino de Deus no mundo, e essas pessoas não vão para frente. E Deus repetidamente as salva e as liberta, mostrando que Ele é poderoso para fazer isso. E aí então, meus queridos, quando eu vejo a história do rei messiânico, eu vejo que acontece isso na vida do próprio Senhor Jesus. Eu vejo que Mateus abre seu livro dizendo que Cristo é ungido, mas Ele é filho de Davi, que sofreu nas mãos de Saul, e filho de Abraão, que sofreu no Egito com um faraó que quase aniquila sua família. Depois eu vejo que Jesus foi quase assassinado por Herodes, que matou os meninos em Belém. Depois eu vejo que em Lucas, que sobre a cruz de Cristo havia uma placa de zombaria ao rei dos judeus. Se você é o rei dos judeus, livre-se da cruz, desce daí. E ainda coloca uma placa sobre a cabeça de Jesus dizendo, está aqui o rei dos judeus. Você consegue imaginar a zombaria? Você acredita que quem zomba da cruz, quem desfaz da cruz, pode esperar a bênção que surge da cruz? E é claro que não. Pois é isso que os Salmos 1 e 2 vão nos dizer. O homem bem-aventurado é o que se refugia no ungido. Ele canta sobre o rei que virá no futuro e tem uma esperança bendita que o alegra nas maiores dificuldades da vida. Mas ele só pode ter essa alegria porque ele se submete ao rei. É por isso que Jesus explica aos discípulos em Lucas 24, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Veja, a história da Bíblia é de um rei que vem. Ele vem trazendo bênçãos, mas ele é perseguido, ele é recusado. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com os israelitas no Egito, isso aconteceu com os israelitas em Canaã, isso aconteceu com os israelitas na Babilônia. Eles sempre sofreram como povo de Deus,
mas sempre puderam esperar a libertação que viria de Deus como seu rei. E aí então, Jesus vem cumprir tudo isso, ele vem para sofrer, mas para trazer a glória. Quando a gente pensa nisso também, a gente tem que entender que a história de Israel, a história de Davi, a história de Jesus e a nossa história são uma e a mesma. Você consegue entender? Israel sofreu no Egito, mas foi liberto. Davi sofreu nas mãos de Saul, mas foi liberto. Israel sofreu no cativeiro da Babilônia e foi liberto. E todos eles cantavam dizendo, Deus vai mandar o rei. E ele mandou, e todos foram libertos. Nós podemos estar sofrendo hoje, mas nós seremos libertos. Já fomos libertos da condenação do pecado. Estamos sendo libertos da presença do pecado, do poder do pecado na nossa vida. E seremos libertos finalmente de qualquer traço do pecado em nossa existência na glorificação. A salvação está a caminho. Então nós estamos envolvidos nessa história de sofrimento e perseguição, mas nós podemos cantar como o salmista que diz assim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus que diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso. Então, sofrimento e glória é a dinâmica do livro dos Salmos. O que é curioso, porque o livro dos Salmos tem o seu título rabínico Sefer Tehillim, que significa literalmente livro de louvores. Mas se você for olhar o livro dos Salmos mesmo, a maioria dos Salmos é salmo de lamento. A maioria dos Salmos é sofrência, para colocar uma palavra mais atual. Entendeu? Como assim é um livro de louvores? Há muito mais lamentos. Só que quando você lê as primeiras partes do livro, nós chegamos hoje ao Salmo 14, certo? E desses salmos até agora, só 4 foram de louvor. Um de sabedoria, um real, um de louvor e outro de gratidão. O resto, os outros 10 foram lamentos. Em 14 e 10 de lamento, os lamentos estão ganhando disparado. Mas vai para o final do livro dos Salmos. Você vai ver que do 146 até o 150, todos começam e terminam com a palavra aleluia. Louva, louva, louva. Do jeito que acontece na Bíblia. Você começa com criação, mas logo caiu em pecado, e daí é pecado, pecado, sofrimento, pecado, pecado, sofrimento, até que você chega em Jerusalém, na Nova Jerusalém, em Apocalipse, e aí é só glória. O livro dos Salmos é uma miniatura da Bíblia, da vida. A Bíblia é o caminho de Deus para a gente entender como a vida funciona. E aí então, se você for analisar as categorias dos livros dos Salmos, olha quantos lamentos nós temos em comparação aos salmos de louvor, ou aos salmos que são reais, ou aos salmos que são de sabedoria, ou hinos ou ações de graça. Tem mais lamento do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque desse lado da vida, querido, desse lado da eternidade, vai ser difícil. Nós vamos sofrer. Isso vai acontecer. Nós precisamos contar com isso. Mas existe um macromovimento no livro dos Salmos. Tem lamentos no começo, como os salmos que nós estamos vendo, mas vai ter louvores no final. E esse macromovimento do livro todo vai ser enxergado no micromovimento de cada salmo em particular. Os salmos que nós vamos ler agora, 10 a 14, refletem o mesmo padrão dos salmos 3 a 7. Todos eles lamentam, mas eles começam lamentando, e você já reparou que todos eles terminam louvando? O lamento não tem a palavra final. Eles começam dizendo para Deus, até quando? Salva-nos, Senhor, socorro, eu não aguento mais, Deus. E no final eles terminam dizendo, eu cantarei as tuas misericórdias, eu louvarei o Senhor para todo sempre, eu deito e pego no sono. Eles terminam sempre louvando, seja comunidades individuais, ou seja no livro como um todo. É do lamento para o louvor, é do sofrimento para a glória, é da angústia para a confiança. E é assim que você pode ler o Salmo 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Eu não vou me demorar aqui, eu sei que você acredita em mim, porque você já ouviu as exposições dos outros salmos, mas você vai ver aqui, adversários, não é? Estou passando vexame, me escute, Senhor, estou gemendo, tem compaixão de mim, salva-me dos que me perseguem. Todos os salmos começam com lamento, sofrimento e angústia, mas depois eles falam, o Senhor me sustenta, Ele me salva, me pôs alegria no coração, Ele abençoa o justo, Ele envergonha meus inimigos, eu vou cantar louvores. Esse é o movimento da vida do crente. É do sofrimento para a glória, é da angústia para a confiança. É essa a nossa realidade. Então, meu querido, eu não achei um jeito melhor de dizer isso do que dizer na gíria. Se liga no movimento. Você já ouviu falar isso? Se liga no movimento. Qual o movimento? O movimento do livro dos Salmos. O movimento dos Salmos em particular. Qual que é o movimento? Da tristeza para a alegria. Da angústia para a glória. Esse é o movimento. Se liga no movimento. É o que está acontecendo.
Então, nos problemas, os seus olhos se erguem ou se baixam. Quando você está com problema, sabe o que você tem que lembrar? Movimento. Se liga no movimento. Está assim agora, mas eu estou olhando para frente, eu estou esperando o retorno do rei, eu estou esperando o dia da vitória em que virá meu Salvador. As pessoas faziam isso indo para Jerusalém. Quando o livro dos Salmos já estava terminado, elas peregrinavam, e então elas iam ouvindo os salmos, que tinham cópias dos salmos lá no templo, e o sacerdote lia aquilo para as pessoas, mas elas não levavam a sua cópia impressa. Era muito caro copiar alguma coisa assim. Era muito difícil, não tinha papel e tinta como nós temos hoje. E então os salmos eram escritos em poesia, de forma as pessoas gravarem aqueles conteúdos e levarem isso para a vida, memorizando. E para memorizar, eles faziam salmos com poesias, que começavam com as letras sequenciais do alfabeto, como é o caso do Salmo 9, que já vimos, ou com quiasmos, que são aquelas poesias onde as ideias são colocadas em paralelo, a primeira combina com a última, a segunda combina com a penúltima, a ideia principal está no centro. E isso estrutura, inclusive, o livro dos Salmos como um todo. Assim, a gente viu que tem 5 salmos de lamento, 3, 4, 5, 6 e 7. Por quê? Porque o rei messiânico que vai te abençoar, Salmo 2, e vai te dar uma vida de felicidade e permanência, como diz o Salmo 1, ele vai ser perseguido. Então tem lamento, 3, 4, 5, 6 e 7 é salmo de lamento. Mas aí chega o Salmo 8 e diz assim: Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, porque o Senhor colocou o inimigo debaixo dos teus pés. E aí você entende isso. E há uma ligação aqui que costura isso. O verso 17 do Salmo 7 diz assim: eu vou louvar o teu nome. E o verso 1 do Salmo 8 diz assim: quão magnífico é o teu nome. E a mesma coisa acontece no Salmo 9, que é um salmo de ação de graças. Porque diz que Deus acolheu, não é, a petição do salmista, e então o inimigo retrocedeu e foi definitivamente derrotado. O Salmo 8 termina dizendo: cantarei louvores, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. E o Salmo 9 diz assim: eu vou louvar o nome do Senhor. E aí você percebe essas costuras. Mas mais do que isso, você percebe que o livro dos Salmos está tratando de assuntos que se ligam à vida de Davi, o rei perseguido, o ungido do Senhor. Porque o título do Salmo 3 diz que foi um salmo escrito quando ele fugia do seu filho Absalão, que o perseguia. E o título do Salmo 9 diz que é para ser cantado, segundo a melodia, a morte do filho, a morte para o filho. Quando Absalão morreu, tentando tomar o trono do seu pai. Ou seja, existe um arco aqui que está dizendo: percebeu o movimento? Se liga no movimento. Vai do lamento para a glória. Vai da dificuldade para a vitória, para a celebração. E aí então, meus queridos, nós vemos no quiasmo aqui, Davi clamando a Deus na revolta de Absalão, mas lá no final ele louva a Deus na morte de Absalão. Ele confia em Deus, dizendo: o Senhor vai me dar vitória. Ele louva a Deus porque recebeu a vitória. Ele mostra que é inocente e pede para que Deus não o puna segundo a sua inocência, e Deus, de fato, o socorre. E a gente percebe, então, que da revolta de Absalão para a morte de Absalão, Deus cuidou de Davi. É por isso que você cantou hoje: Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo o amor, Ele jamais te deixará. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos, nós somos cuidados por Deus. E aí então, não se esqueça, nós estamos olhando para um livro que está dizendo: Deus cuida de mim, eu não preciso ter medo de nada. Lutero, quando viu uma má notícia, dizia assim: eu vou cantar um salmo para envergonhar o diabo. Talvez você não tinha visto muito sentido nisso antes, mas agora eu acho que você está entendendo bem a dinâmica da coisa. Porque uma má notícia faz você olhar e dizer assim: Senhor, socorro, até quando? Olha para mim, o meu gemido. Parece um salmo de lamento. Só que daí depois você volta e diz assim: mas eu confio, o Senhor me livrará, o Senhor me dará vitória. Continua parecendo um salmo de lamento. Lutero sabia direitinho o que ele tinha que fazer quando chegava a notícia difícil. É cantar um salmo para dizer assim: diabo, perdeu. Perdeu, você é derrotado, o rei vive, ele é vencedor. Queridos, nós vivemos muitas dificuldades e hoje temos enfrentado muitas, o mundo está em guerra. Você deve ter recebido no grupo de avisos da nossa igreja a notícia de um missionário, nós não vamos falar mais por causa da questão da identidade dele, que está vivendo uma situação dificílima. Tem míssil passando por cima da casa dele. Mas sabe qual é a questão? Sabe qual o conselho que eu daria para esse missionário? Canta um salmo, querido, e envergonha o diabo. Diga: Senhor, a vida está difícil, está complicada aqui, a situação não está fácil, as bombas estão pipocando em cima da minha cabeça, mas o Senhor é um Deus vitorioso. E a gente precisa entender isso, e a gente precisa viver isso, meus irmãos.
Nós precisamos viver isso. E aí o livro dos Salmos continua. E aí a pergunta é, o que vem do lado de cá? Salmos 10 a 14. Só que nos Salmos 10 a 14, o que eu tenho? Mais 5 salmos de lamento. Por quê? Porque é o jeito hebraico de fazer poesia. Salmo de lamento aqui, salmo de lamento ali, cantando louvores e vitórias no centro. A ideia central é que você vai vencer, mas é lamento para cá e lamento para lá. E agora, você, do mesmo jeito que você teve esse arco aqui do Absalão, você vai ter um outro arco ali. Ligando o Salmo 9 com o Salmo 10 e os próximos, você vai ter temas contrastantes. No Salmo 9, Absalão morreu. Deus tem um triunfo certo. Mas no Salmo 10 em diante, sabe o que a gente lê? A gente lê dos filhos dos homens que são maus, desta geração que é perversa, que oprime o pobre, que explora o necessitado. Você deve ter visto isso nas leituras do culto hoje. Os salmos falam muito disso. E qual é a história aqui agora? O triunfo de Deus é certo, mas quando eu olho para o mundo hoje, parece que os maus estão triunfando. Ou quando você olha para as autoridades do seu país, você tem vontade de dar um brado de glória a Deus? Não, eu também não. Então a gente olha para isso e pensa, e aí, o que está acontecendo? Bom, aqui dentro destes 5 salmos eu também tenho um movimento poético aqui. Porque o Salmo 10 é o primeiro e o Salmo 14 é o último. E você vai levar isso para casa para estudar com calma, eu não quero me demorar, eu não quero gastar o meu sermão falando da poesia hebraica. Mas eu quero que você perceba que no Salmo 10 os ímpios perseguem o pobre, e no Salmo 14 os iníquos devoram o povo. O verso 4 diz, o soberbo cogita que não há Deus. No 14 o insensato diz que não há Deus. O insensato diz no seu íntimo, no seu íntimo, no seu íntimo, 3 vezes no Salmo 10. Ele diz em seu coração, que é a mesma palavra hebraica, leb. E aí então, Deus defende o órfão, Deus está com o justo, o Senhor tem ouvido os humildes, o Senhor é refúgio dos humildes. Perceba, o mesmo movimento, a realidade é difícil, o pobre está sendo oprimido, mas Deus está no controle. E o mesmo movimento em arco, se no 3 Absalão era ameaça e no 9 ele foi derrotado, no 10 e no 14 eu estou olhando agora e dizendo, Deus, eu entendo que o Senhor vai dar vitória, mas por enquanto, a impressão que eu tenho é que o ímpio está levando vantagem. E agora eu preciso dar a resposta para isso. Não vou me demorar aqui também, mas o que eu vejo aqui é que existe uma unidade temática entre os Salmos 10, 11, 12, 13 e 14. As palavras que são repetidas, já não há homens piedosos, já não há quem faça o bem, mas o Senhor no céu sonda, Ele do céu olha. Os ímpios usam a sua língua com maldade ou com soberba, os filhos dos homens estão fazendo coisas erradas. Eles perseguem os pobres, nós precisamos ser libertos dessa geração. Deus está com a linhagem do justo. Deus, não se esqueça dos pobres. O Senhor está se esquecendo de mim? Atenta para mim, Senhor, porque eu me regozijo na tua salvação. Não vire o rosto, não vire a face para mim. Os salmos de lamento estão aqui, todos eles, 10, 11, 12, 13 e 14, falando da realidade do triunfo aparente dos maus. E esse é o assunto. E aí, então, nós vamos ver isso mais tarde, eu também não vou me demorar aqui, mas essa estrutura que vai dos salmos que nós já estudamos, 3 a 7 é lamento, 10 a 14 é lamento, e no centro temos ações de graças, essa vai ser a estrutura do primeiro livro dos salmos, que vai do Salmo 1 até 41. Mais tarde a gente vai ver que o mesmo padrão de poesia se aplica ao livro 1 todinho, não hoje. Mas o ponto aqui que eu quero destacar com você é, você já percebeu o quanto que a Bíblia é bonita, além de ser atual e além de ser poderosa? A Bíblia é um livro poético, querido. Quer tirar boa nota na redação do Enem, meu jovem? Tomara que você não leia a Bíblia só para isso. Mas se você ler, você vai melhor, sabia? Você sabia que a versão Almeida Revista e Atualizada tem um vocabulário de 5.000 palavras e a nova tradução na linguagem de hoje só 1.800? E a simplicidade nas palavras determina a sua capacidade de expressão. Por que a criança tem dificuldade para falar? Ela conhece poucas palavras. E o crente que vai lá e lê a Bíblia e descobre o que é concupiscência, imarcessível. Como é que fica a redação desse camarada? Fica melhor. Como é que fica? Porque ele está diante do melhor livro que existe, o mais bonito, o mais poético. Queridos, até aquelas pessoas que não acreditam em Deus são forçadas a reconhecer a beleza literária de livros da Bíblia. Então, a confissão de fé fala que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus por causa das excelências incomparáveis que nós encontramos nela e da sua completa perfeição. E eu espero estar demonstrando para você como a Bíblia é linda, porque ela está contando a história do rei vencedor, mas ela não está contando de qualquer jeito, não. Ela está contando de um jeito muito bonito, poético. E então a gente precisa aprender com isso. E agora a gente chega nos Salmos 10 a 14. Eu não preciso explicar muita coisa mais, você já entendeu.
São salmos de lamento, porque o Senhor se conserva longe. Olha aí os ímpios armando o arco contra mim. Senhor, já não tem homem bom no mundo. Até quando, Senhor? E já não tem quem faça o bem. Todo mundo se desviou. Mas o movimento vai do lamento para o louvor, do sofrimento para a glória, da angústia para a confiança. O Senhor tem sido o defensor do órfão, o Senhor é Rei eterno, o Senhor está no seu santo templo. Não foi isso que a gente cantou hoje? Tu que estás no templo, nós viemos te ver, Senhor, porque a gente está vivendo lá fora o lamento, mas aqui dentro a gente está celebrando a nossa confiança. Deus está no templo, Ele está no seu santo templo, Ele tem o seu trono no céu. Por isso eu vou me levantar, diz o Senhor, e vou salvar quem suspira por mim. Sim, o Senhor vai nos guardar, por isso eu vou cantar, porque o Senhor tem me feito muito bem. O Senhor é o refúgio dos justos. Assim, James Hamilton, que é um teólogo que eu tenho comentado muito com você, diz assim: os Salmos 10 a 14 apresentam as reflexões de Davi sobre o tipo de pessoa que se envolve na rebelião contra o Messias. Aquele rebelde lá do Salmo 2, que não queria reconhecer o rei ungido. O que essas pessoas estão fazendo? Bom, eles são arrogantes e tramam, eles ameaçam o rei, quando eles estão em ascensão o mundo piora. Até quando vai demorar isso? Porque Davi não aguenta mais, mas ele observa que eles são insensatos. E aí? Qual é a resposta de Davi nesses salmos? A resposta é: vou orar com humilde veemência, vou refletir sobre o caráter de Deus e a sua presença, vou celebrar a certeza de que a palavra de Deus é pura, vou confiar, vou me alegrar e vou cantar, e vou ansiar pela restauração da sorte do povo de Deus. Essa é a fórmula bíblica. Assim, além de aprendermos sobre a Escritura, a gente precisa se perguntar: como nós temos reagido frente à impiedade no mundo? Os Salmos 10 a 14 estão dizendo para nós assim: o mundo é mau, o rei já veio, Jesus já está aí, nós estamos no ano de 2026 porque o calendário do mundo inteiro é baseado na vida de Cristo, e mesmo assim tem gente que não se curva a Ele. Essa é uma realidade. A pergunta é: como você vai reagir a ela? O mundo é mau, querido, mas Cristo é bom, e Ele está no controle, e nós devemos reagir adequadamente. A que rei nós vamos dirigir a nossa oração e a nossa esperança? Existe um livro que John MacArthur escreveu lá nos Estados Unidos, cujo título é O Governo Não Vai Te Salvar. Porque tem muita gente que pensa assim: se eu for para os Estados Unidos, todos os meus problemas acabaram. Mas pode ser que o governo lá seja melhor, mas o governo lá não é Cristo. O governo lá não vai te salvar. Agora, o brasileiro não precisa ler esse livro, ele já sabe que o governo não vai salvar mesmo. Mas tem alguns que não entenderam isso, sabia? Você viu a notícia de que foi fundada uma igreja bolsonariana? Eu não estou brincando aqui, está o link para você ver depois. E esse pastor dizia: é Deus no céu em Jesus Cristo, mas Deus me revelou que temos que cultuar Bolsonaro. Aí alguns dizem assim: está vendo, são os fanáticos do Bolsonaro. Tem do outro lado também, amigo. Tem gente que acha que se seguir a ideologia dos partidos do outro lado, dos vermelhinhos, que por conta de ideologias que são humanas e que não são a palavra de Deus, que o mundo também vai melhorar. Não vai. Também não vai. Não é nem um e nem o outro. E é por isso que você não devia se permitir deixar de servir ao lado de outro soldado de Cristo, porque você falou que você é soldado de um lado e o irmão disse que ele é do outro. Você tem que votar, você tem que escolher, muitas vezes você tem que optar pelo menos ruim, mas você tem que caminhar servindo ao grande rei, que é o rei de todos nós, em unidade, amor e sabedoria. Pois bem, aqui nós vamos ver esse autor falando no livro que se intitula Cristo nos Salmos. Bom, você tem um livro de louvor, então? Começa com lamento e termina com louvor? Mas se vai ser um livro de louvor, tem que ter Jesus, porque se não tem Jesus, é igual, sabe, aquele doce bom que não pôs açúcar, doce diet. É difícil fazer regime, viu? Porque você vai naquela esperança: não, arrumou um doce sem açúcar que é gostoso. Isso não existe. Não tem. Não tem. E aí então, vamos ter um livro de louvor sem Cristo. Qualquer festa que as pessoas estejam fazendo, se não tem Cristo, é uma festa vazia, é uma festa que as circunstâncias destroem, é uma festa que pode ser arruinada a qualquer momento. Com Cristo nada é arruinado, nunca, jamais. E aí então, a gente já falou isso de outro jeito, mas vale a pena recuperar aqui. Quantos salmos existem? 150 salmos. Quantos foram citados no Novo Testamento? 97. Ou seja, 64,6% dos salmos falavam de Jesus, segundo nos ensinaram os escritores do Novo Testamento. Quantas citações no Antigo Testamento foram feitas no Novo? 360. Quantas delas vieram do Salmo 112? Ou seja, de todas as citações que o Novo Testamento fez do Antigo, 31,1% veio só do livro dos Salmos.
Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Quantos livros citaram pelo menos um Salmo? 23, ou seja, 85% dos autores do Novo Testamento olharam para os Salmos e viram Jesus. Entendeu? Eles leram Jesus aqui, no livro de louvores. Sefer Tehillim, o livro dos louvores. Então é por isso que eles estão louvando. E sabe o que é curioso? Aqui no Salmo 10 a 14 nós estamos vendo que a coisa está feia, não é? Qual é o livro que termina dizendo assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus? Quem foi que falou isso? Foi Paulo, Romanos 3, 23. Você sabia que Paulo pegou, aqui ó, Romanos 3, de 9 a 18, ele está pegando tudo daqui ó, do livro dos Salmos? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Isso é o Salmo 14 que você está lendo. A construção do raciocínio de Paulo para dizer, o trem está feio, não sobrou nada, todos pecaram, ele foi buscar no livro dos Salmos, nos lamentos que tem lá. E olha, Salmo 5 é Salmo de lamento, Salmo 10 é Salmo de lamento e Salmo 14. Dos 5 que foram citados aqui, 3 são os lamentos que a gente já estudou. Ou seja, os Salmos apresentaram a vida feliz para quem se curva ao rei. Salmo 1 e Salmo 2. E depois disseram, tem muita gente resistindo ao rei, do 3 até o 7. Mas o rei vai vencer, Salmo 8. Comemore, Salmo 9. Mas vai parecer que não está sendo assim de vez em quando. Salmo 10, 11, 12, 13 e 14. Vai parecer muita maldade no mundo. E nesses salmos o Paulo fala dizendo, é exatamente isso. E aí então o que acontece? Mas calma, agora veio a salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas são justificados pela fé, mediante a redenção que há em Cristo. E aí Paulo fala, está feio, mas tem salvação. O mundo está em pecado, mas o perdão está em Cristo. Pois os Salmos 10 a 14 vão dizer, Senhor, até quando? E eles vão terminar apontando Jesus para você. Como? É porque o Salmo 14, 7, não está traduzido isso na sua Bíblia Almeida, Revista Atualizada. Você tem que ir para a NVI. Mas tem uma palavrinha dizendo, se de Sião viesse a salvação. A nossa Bíblia diz, tomara viesse de Sião a salvação. É o tomara. Essa não é uma palavra original, ela vem de uma palavrinha na língua hebraica chamada mi, que é uma partícula interrogativa, que não tem uma tradução exata. Mas ela é traduzida aqui como a. E o Salmo 15 começa, quem, Senhor, habitará no teu santuário? Quem há de habitar no teu santo monte? A mesma palavrinha que está aqui, está no 15. E esse salmo aqui vai apontar para aquele rei que Deus constituiu no seu santo monte. O Salmo 14 está dizendo assim, cadê a salvação? Está difícil, o mundo está difícil, cadê a salvação? Tomara viesse a salvação agora. E o 15 fala assim, quem que vai subir no monte? Mas o 2 já respondeu, é o rei que vai subir no monte. Para terminar, eu quero te contar a história que está por trás disso. Você sabe que Saul ignorou a arca da aliança, né? Ele governou descuidado da arca. Desde os dias do sacerdote Eli, quando a arca foi roubada pelos filisteus, ela ficou 92 anos aqui em Kiriat Jearim, longe de Jerusalém. Quando Davi conquistou Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi levar a arca para Jerusalém, não foi? Só que ele não prestou atenção no detalhe de que a arca não era um brinquedinho qualquer, tinha que carregar do jeito de Deus. Aí tinha um camarada chamado Uzá, cheio de boas intenções, que ele foi ajustar a arca quando estava escorregando do carro de boi e ele morreu. E aí, os estudiosos acreditam que foi nesse momento que Davi falou assim, peraí, não dá para subir no monte com a arca, não dá para chegar perto de Deus, nós somos muito pecadores e Deus é muito santo, como é que nós vamos chegar perto de Deus? E aí então ele escreve o Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Como que eu entro com a arca lá? Eu não presto, eu sou pecador, eu não posso. E a mesma coisa é a pergunta do Salmo de número 24. Veja, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Os estudiosos relacionam o Salmo 15 e o 24 com essa angústia de Davi. Senhor, está todo mundo mal, está cheio de problema, salmos que ele escreveu quando estava sendo perseguido. Mas agora ele reina, e aparentemente ele seria um bom rei, não é? Pois é, só que ele está com medo de subir com a arca, porque ele percebeu que ele também é mau. E ele não pode levar a arca para o alto do monte, porque ele é pecador também. Então ele fala, e agora? E agora quem? Não tem jeito. E é assim, como vai nos dizer aqui esse manual da profecia messiânica, que os Salmos 10 a 14 vão voltar de novo ao rei davídico. Eles vão terminar o Salmo 14 dizendo, tomara agora viesse a salvação de Sião. E o Salmo 15 vai dizer, sim,
Quem vai habitar no santuário, quem vai entrar no monte, é aquele do Salmo 2. Esse pode entrar no monte. Quem foi que entrou no santuário de Deus e rasgou o véu de alto a baixo? Foi Cristo. Ou seja, os salmos de lamento 10, 11, 12, 13 e 14 terminam dizendo assim: como eu queria ver a salvação. Mas o Salmo 15 diz: a salvação já veio, ele já subiu no monte, ele já entrou na presença de Deus. Paulo entendeu isso quando diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas existe salvação pela fé em Cristo Jesus. Enxergou Jesus nos Salmos 10 a 14 e depois no Salmo 15? Ele está lá. A gente só precisa ser capaz de reconhecê-lo. E aí então, nós podemos dizer: quem pode se achegar a Deus por mim? Como é que eu posso chegar perto de Deus se Deus é tão santo e eu sou tão mau? Eu sou tão mau junto com todo mundo, não sobrou um. E o Davi, inclusive? E a resposta é: tem um justo, o bem-aventurado do Salmo 1, aquele que quem se abriga nele vai ser bem-aventurado. Você pode achar que vive uma vida muito boa se você não é um cristão mais instruído. Pode achar que como você não matou, não roubou, não fez nenhum crime hediondo, que Deus vai olhar para as suas coisas e pesar as coisas boas que você fez e as ruins, e o saldo vai ser positivo e ele vai ser obrigado a deixar você entrar no céu. Mas a verdade é que você é mau, você é pecador e eu também sou. E a única notícia boa que tem é que tem o segundo Adão, o Filho do homem, aquele que é cantado no Salmo 8, que é cantado no Salmo 2, que se encarnou, que desceu da sua glória e viveu uma vida de perfeita obediência, e agradou a Deus, e depois sofreu em nosso lugar. Ele é o nosso representante, e nele está a nossa salvação. Assim, meus queridos, eu termino dando o spoiler do sermão da semana que vem. Porque a gente viu que o Salmo 15 fala de Jesus e o Salmo 24 fala de Jesus. Quem que vai entrar no tabernáculo é a pergunta do Salmo 15. Quem vai entrar no tabernáculo é a pergunta do Salmo 24. E aí então eu já convido você a lê-los, 15 e 24, apontando para o 19. Parece um sermão meio esquisito, mas o sermão da semana que vem, se eu não descobrir coisas diferentes das que eu vi até agora, será baseado no 15, no 19 e no 24. E você sabe onde é que isso vai parar, né? Vai parar em Jesus Cristo. Vai parar em você dizendo assim: se liga no movimento. Esse livro está avançando e cada vez mais você percebe: eu só tenho esperança em Cristo. Eu não posso olhar para as circunstâncias desse mundo, eu tenho que olhar para o alto e eu tenho que olhar para o Rei, porque o reino dele vai durar para sempre. E é essa a minha esperança. A minha oração é que estas palavras aqueçam o seu coração. E que você, que provavelmente tem motivos para lamentar, porque nós estamos vivendo num mundo marcado pelo pecado, hoje celebre, hoje cante, porque os hebreus cantaram. E sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cantar e vamos fazer uma baita de uma festa na mesa do Senhor. Nós vamos comer, beber e cantar. E esses são atos de festa de um povo que lamenta, mas que ao mesmo tempo comemora a sua vitória. Que Deus seja louvado enquanto festejamos em nome de Jesus. Amém.